Ageu capítulo 2, nós vamos refletir nos versículos de 1 ao 9. Nesse primeiro momento eu vou ler apenas um versículo, e à medida que formos expondo a palavra, nós vamos lendo os demais versos. Vamos ler então o versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus. Ageu 2, verso 5. Esta é a aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, de infinita bondade, Deus criador e sustentador dos céus e da terra, Deus que quem tem conduzido a tua igreja até aqui, e cremos que o Senhor a levará com segurança até a eternidade, para ela viver ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos ao Senhor que em nome de Jesus fale aos nossos corações através desta palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, acho que a maioria dos irmãos já me conhecem. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Morada de Betânia, no município vizinho, Viana, aqui pertinho dos irmãos. E está me acompanhando hoje a minha esposa, irmã Marli, e o nosso filho caçula, Tiago. É uma alegria estar com vocês. E assim vamos refletir na palavra de Deus. Quantos aqui acreditam em milagre? Levante a mão bem alto se você acredita em milagre. Amém? Todos acreditam? Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Todos aqui acreditam em milagre. E eu quero falar com você nessa noite sobre um grande milagre. O que é grande milagre? Uma pessoa que nasceu aleijado ser curado? Uma pessoa que estava doente vencer a doença? Já viram as pessoas que vencem a Covid, como que eles saem do hospital? Levantando cartazes, gritando, vibrando, eu venci! E eu quero falar com você nessa noite sobre milagre. Eu creio que cada um de nós precisamos de um milagre, e cada um de nós lutamos para receber um milagre. Mas eu quero falar de um milagre que muitas das vezes nós esquecemos dele. O tema da nossa mensagem hoje é um milagre chamado recomeço. Aonde você parou? O que você precisa fazer para recomeçar? Ficamos vários meses com a igreja fechada no período da pandemia, e então quando reabrimos, foi um recomeço. Às vezes mudamos de uma cidade para outra e precisamos recomeçar a vida em outra cidade. Saímos de um trabalho, começamos outros, temos que recomeçar em um outro lugar. E para você entender o que eu quero falar com você nessa noite, eu quero que você pense comigo, começando lá no passado da história de Israel. Samuel estava velho, cansado, e o povo de Israel era governado por Samuel, que era governado por Deus, ou seja, era o próprio Deus que conduzia a vida das pessoas. Muitas pessoas, Deus está conduzindo a sua vida, mas ele fala: eu quero uma coisa diferente, quero experimentar algo novo. Já viu aquela história de muitas pessoas que falam assim: nós éramos felizes e não sabíamos? Muitas vezes pensamos assim, e foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Pediram um rei, Deus deu Saul. Saul governou 40 anos e caiu em pecado. Deus colocou Davi. Davi governou 40 anos, fez um excelente reinado, passou para o seu filho. O seu filho reinou 40 anos e fez um extraordinário reinado. 120 anos. Israel cresceu, Israel expandiu as fronteiras, conquistou muitas terras, tornou-se uma nação poderosa. Mas quando tudo estava dando certo, quando tudo estava prosperando, estava maravilhoso,
eles fizeram isso. Viraram as costas para Deus. Talvez eu estou falando para alguém que em algum momento da sua história falou: eu sei caminhar sozinho, eu não preciso de Deus. E a Bíblia fala que nós precisamos de Deus porque nós somos pecadores. Precisamos de Jesus o tempo todo. Então, por causa do pecado do povo, divisão das tribos de Israel, norte e sul. Primeiro momento, o norte caiu na idolatria. Segundo momento, o sul também caiu na idolatria. E a idolatria tirou a presença de Deus da vida deles. Muitas pessoas, por causa de adorar a profissão, por causa de adorar o marido, adorar a mulher, esquece de adorar a Jesus, criam seus ídolos, arruinam suas vidas. E o que aconteceu? Os profetas começaram a exortá-los, dizendo: arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Saia da escravidão do pecado e volte para Deus. Mas o que eles faziam? Continuavam pecando, até que chegou um dia que uma nação poderosa invadiu Jerusalém, derrubou seus muros, destruiu o seu templo, pegou todas as pessoas que tinham saúde, que tinham inteligência, que tinham capacidade e levou cativo. Deixou para trás aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que eram aleijadas, aquelas pessoas que tinham idade avançada, ou seja, pessoas que não tinham condições de fazer quase nada. E eles vão para o cativeiro e passam 70 anos no cativeiro. Agora eles estão de volta, 70 anos, por causa do seu pecado. Agora eles voltam para casa. E eles chegam na igreja do Senhor, eles chegam na pátria deles, eles chegam onde era o templo, e o coração deles começa a derreter-se de desespero, porque eles viram o templo em ruína. E passa 15 anos desde que eles falam assim: vão construir o templo, e eles não conseguem fazer nada. Quantas vezes nós começamos a fazer alguma coisa, mas paramos no meio do caminho? Talvez eu estou falando para alguém que veio na igreja uma vez e parou. Hoje, por providência divina, Deus trouxe você aqui. Talvez alguém que está me ouvindo através dos canais dessa igreja parou de ir na igreja, parou de ter comunhão com os irmãos, parou de ter alegria na presença de Deus. Eu quero chamar você a abandonar aquilo que está prendendo você e voltar para os caminhos do Senhor. Então aquele povo volta, e eles têm uma tarefa, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, até chegar 15, e nada acontece. Deus levantou Ageu como profeta. Penso eu que Ageu, quando o templo foi destruído, ele era criança, jovem talvez, e ele foi levado também para o cativeiro. Agora ele volta, e a idade dele está avançada, ele está cansado, mas o povo está ali, e ele fala assim: todos vocês, verso 3 ele fala isso, que sobreviveram, temos que construir o templo. Então a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos, depois de contextualizar isso para vocês, recomeçar é um milagre, porque é Deus que nos chama. Quem é que chamou você, igreja? Responda para mim, quem foi que te chamou para fazer essa obra? Quem te chamou, igreja? Você foi chamado por Deus. Agora eu fico pensando assim, imagine você está na sua casa, tranquilo, seu telefone toca. Aí do outro lado a voz fala assim: aqui é o governador Renato Casagrande. Ou então vamos avançar um pouquinho. Seu telefone toca, você atende. Aqui é o Jair Messias Bolsonaro. Ou então avança mais um pouquinho. Agora não sei o nome dele. Aqui é o presidente das Nações Unidas. Não o presidente dos Estados Unidos, mas o presidente das Nações Unidas. Ou seja, uma pessoa lá de cima fala assim: eu ouvi falar de você. Você, Marlene, toca música muito bem. Você, irmã, canta muito bem. Eu quero convidar você para trabalhar comigo. O que você acha? Seria uma honra ou não seria?
Alguém tão importante chamar você e falar: vem trabalhar comigo. Agora eu quero dizer para vocês, Casa Grande, Bolsonaro, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos e tantas outras autoridades mundiais, são importantes, são autoridades que Deus constituiu e nós devemos orar. Se eles chamar nós, é uma honra para nós. Mas você não foi chamado por eles, mas foi chamado por Deus. Amém, igreja? Você foi chamado por Deus para fazer parte da maior organização do mundo, fazer parte da igreja do Senhor Jesus. O texto diz assim que Deus chamou de que forma? No segundo ano do rei Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Irmãos, fuja daquelas pessoas que chegam perto de você e falam assim: Deus mandou te falar isso ou aquilo. Cuidado. Essa pessoa tem que vir com a Bíblia aberta e falar assim: ó, a palavra de Deus está orientando você a fazer isso e isso. Toda voz profética tem que estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então aqui, nesse chamado do povo, diz que a palavra do Senhor veio por intermédio de Ageu, mas a palavra não era de Ageu, era do Senhor. A palavra de Deus está vindo para Vila Capixaba hoje, através do pastor Leonardo. Mas não é palavra do pastor Leonardo, é palavra de Deus que está vindo para falar ao seu coração. Então essa palavra, Deus nos chama, esse chamado, primeiro para ouvir a palavra dele. Depois ele fala, ele dirige no verso 2 dizendo assim: fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Fala com eles, governador, sacerdote, todo o povo que faz parte desta nação, todo o povo que faz parte da igreja do Senhor na face da terra. A palavra de Deus está sendo proclamada, fique atento. É a palavra que está chamando você para a responsabilidade. E ele diz no verso 3: dentre todos os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? Aí levanta lá o vovozinho, a vovozinha, Joãozinho, a Dona Maria: eu vi. Quantas vezes nós olhamos para o passado e falamos assim: quando a gente cantava foi na cruz, quando a gente cantava Rua de Cruz, quando a igreja tinha banquinho de madeira, quando a gente reunia debaixo da figueira. Irmãos, esse tempo foi bênção, louvado seja Deus por ele. Mas Deus nos colocou nessa época, neste tempo, para ouvir a voz dele e atender o chamado dele para essa época. Deus colocou você aqui porque tem um propósito para a sua vida. Crê nisso? Amém? Deus abençoe sua vida se você crê nisso. E aí ele fala assim: vocês que são sobreviventes, e agora, o que vocês acham? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Ou seja, o nosso templo era maravilhoso, a nossa história era maravilhosa, e agora parece que não é nada. Irmãos, aquele povo estava com o coração completamente amargurado. A vida deles parecia que não tinha sentido. Talvez eu estou falando para alguém que está com a alma amargurada, com o coração ferido, sangrando, sentindo dor, sentindo tristeza, sentindo vontade de parar. Eu quero dizer para você que você não é o primeiro, mas que Deus me trouxe aqui para dizer para você que existe um milagre chamado recomeço. Deus te chamou para recomeçar através da sua palavra. A segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos: recomeçar é um milagre chamado esforço.
Veja comigo, no versículo de número 4, na primeira parte dele: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, esforça-te todo o povo, diz o Senhor, e trabalhai. Recomeçar exige esforço, exige renúncia, exige comprometimento. Quantas vezes queremos ver a obra de Deus bonita, queremos ver as nossas vidas cheias de bênção, queremos ver a história sendo abençoada pela igreja do Senhor, e falamos assim: Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, muda a nossa história. Mas muitas das vezes ficamos de braços cruzados, olhando para aquele templo antigo majestoso, olhando para aquele passado que um dia foi glorioso. Sabe para onde a Bíblia manda nós olharmos? O autor de Hebreus disse: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nossas vidas têm que estar focadas em Jesus, nossa história tem que estar focada em Jesus. Se nós não olharmos para Jesus, nós vamos fracassar. Temos no Novo Testamento a história dos discípulos de Jesus, que estavam num barco, atravessando para o outro lado. De repente uma tempestade começou a sacudir o barco para lá, para cá, o negócio começou a ficar feio, o medo começou a tomar conta, e eles não sabiam mais o que fazer. Talvez você está assim, não sabe mais o que fazer, já não acredita, já não tem fé, já não tem esperança, já não sabe aonde recorrer. E aqueles discípulos começaram a ver, achando que era um fantasma. O medo era tão grande que eles falaram: tem fantasma aqui, além de tempestade tem fantasma. Quando a gente olha muito para os problemas, irmãos, a gente vê mais problemas. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê solução dos problemas. E de repente eles viram que era Jesus, ficaram tão entusiasmados que Pedro falou: Senhor, eu quero ir, diga para mim que eu vou. Jesus falou: vem, meu filho. E Pedro começou a entrar no mar e começou a andar em cima do mar. Num dado momento, sabe o que ele fez? Tirou os olhos de Jesus. Meu querido, minha querida, tira os olhos do seu problema, tira os olhos dos seus obstáculos, tira os olhos daquilo que aflige a tua alma, e volte a olhar para Jesus. Volte a crer em Jesus. Recomeçar exige esforço. Muitas das vezes o esforço é renunciar ao pecado, renunciar aquilo que o nosso ego mais gosta, e começar na presença de Jesus novamente. A terceira lição que eu quero compartilhar com você: recomeçar é ter certeza de que nós não estamos sozinhos. Isso é um grande milagre para mim. Depois de termos certeza que fomos salvos por Jesus, esse é o segundo maior milagre, é saber que nós não estamos sozinhos. Eu gosto muito de lembrar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, quando ele ordena aos discípulos sair para todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. No final ele fala assim: eu estou convosco. Eu imagino que na hora que Jesus falou assim: vai por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, ensina eles, batiza eles. Eu imagino que os discípulos arregalaram o olho assim, olharam para Jesus e falaram assim: o senhor está falando sério? O senhor vai embora e nós vamos caminhar sozinho? É impossível. Aí Jesus concluiu a frase dizendo: eu estou convosco. Jesus está com você. Você não está sozinho nessa noite. Você nunca esteve sozinho um dia sequer da sua vida. Você respira porque Deus permite. Você caminha porque Deus permite. Você estudou porque Deus permitiu. Você casou porque Deus permitiu. Se você está solteiro, é por permissão de Deus. Deus tem a chave da história nas suas mãos, e Ele tem conduzido a história de maneira segura e precisa. Nada acontece se não for a vontade dEle. Já recomeçou? Ou ainda está com medo de recomeçar? O verso 4, a última parte dele diz: porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que você tem que esforçar, é por isso que você tem que acreditar, porque você não está sozinho.
Quanto tempo tem que vocês não têm um pastor mais nessa igreja? Já tem mais de um ano, né? 1 ano e 3 meses. Em algum momento, alguma ovelha pode falar assim: nós não temos pastor. Sim, você não tem um pastor filiado à ordem dos pastores batistas do Brasil, mas você tem Jesus Cristo que conduz a igreja. Ele é o seu pastor. E todos os pastores que aqui chegarem, um dia eles vão embora, mas Jesus vai permanecer com essa igreja todos os dias, porque antes de qualquer pastor chegar, Jesus já estava caminhando com a igreja. Amém, igreja? A igreja não caminha sozinha, a igreja não luta sozinha, a igreja tem a companhia de Jesus. E a quarta lição que eu quero, melhor dizendo, a terceira lição que eu quero compartilhar com os irmãos, ainda dentro do verso 4, agora o verso 5: essa é a aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus falou com eles assim: já que vocês querem olhar para trás, já que vocês querem olhar para aquele templo, já que vocês querem olhar para aquela glória, eu vou chamar vocês mais para trás. Dá uma volta lá atrás, quando os pais de vocês eram escravos no Egito. Eu fiz uma aliança, e eu falei que eu ia conduzir vocês. Até aqui eu conduzi vocês, daqui para frente eu vou conduzir vocês. Então essa certeza a igreja tem que ter. A igreja não caminha sozinha, a igreja tem a presença de Jesus ao seu lado todos os dias. Amém? A quarta lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, sobre esse milagre chamado recomeço. Recomeçar é ter certeza que a vida não acaba aqui. Quem tem certeza que a vida não acaba aqui? Amém? Glória a Deus por isso. Os versículos 6 a 9 diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e estabelecerei a minha paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Esses versículos de 6 a 9 mostram para nós que aquilo que os nossos olhos estão vendo é uma ruína. Aquilo que os nossos olhos estão vendo são paredes quebradas, são vidas machucadas, são pessoas sem esperança, são fracassos, são derrota. É isso que está diante dos nossos olhos. Olha hoje para no cenário brasileiro, um grande nível de desemprego. Olha para os hospitais, faltando vaga nas UTIs. Olha para as empresas, colocando placa que está fechada. Olha para o grande número de pessoas que está nas ruas, se drogando dia e noite. Olha para a violência que acontece no trânsito. Olha para o tráfico de droga que acontece nas nossas cidades. Tudo isso faz os nossos corações entristecer. Faz muitas das vezes nós perdermos o sono. Faz muitas das vezes nós sentimos que estamos desamparados. Mas aí Jesus garante a nossa vitória, porque a palavra de Deus diz assim: em pouco tempo, não vai demorar muito, você vai experimentar cultuar a Deus
em um templo em que a glória de Deus estará nele continuamente, em um templo em que a presença de Jesus será real. O texto diz: em pouco tempo os céus vão tremer, o mar vai tremer, a terra vai tremer, todas as nações vão sacudir. As nações tremem, a terra se abala, o céu se abala, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque Jesus é que conduz a história. A igreja do Senhor pode sofrer um terremoto, pode destruir o templo, pode chegar um terrorista e matar muitos irmãos, mas a igreja do Senhor vai assim, olhando para Cristo, marchando de cabeça erguida, porque a igreja está caminhando, sabe para onde, irmãos? Para o céu, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A igreja do Senhor caminha para o final da história, para o momento glorioso, onde nós vamos entrar nas mansões celestiais, e onde nós vamos prostrar diante de Jesus, e vamos adorá-lo dia e noite. Por isso o texto fala que tudo isso vai tremer, tudo isso vai sacudir, mas o novo templo que Deus está preparando, ele é cheio de glória, muito superior ao primeiro. E este novo templo, sabe o que vai ter nele? Diz o verso 9: a paz estará neste lugar. Igreja do Senhor Jesus, não sei aonde vocês pararam, você que está me ouvindo aqui e em casa, não sei aonde você parou, não sei o que fez você parar, não sei o que aflige o seu coração, mas eu quero dizer para você: em momento nenhum Deus deixou de cuidar das nossas vidas. Ele caminha junto com a igreja. A igreja do Senhor Jesus tem que andar com um sorrisão aqui nos lábios, contente, alegre, feliz, porque ela não caminha sozinha. Jesus tem caminhado ao seu lado? Você tem sentido a presença dele? Você tem tido essa certeza de que você não está sozinho? No início da minha vida cristã, às vezes eu ficava naquele medo, naquele balanço, né? Mas aí passou um ano, passou 5, passou 10, passou 15, passou 20, está chegando os 30. Hoje eu olho para trás e falo assim: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Então eu já estou pertinho dos 50 anos. Eu nem 49 completei, mas já estou falando que estou perto dos 50, tá? 49 é 4 de março. Está pertinho aí. Mas eu já penso que eu estou perto dos 50. Faltando 1 ano e 2 meses. Já sou um homem experiente. E eu tenho prazer de levantar a minha Bíblia e falar assim: essa palavra de Deus tem me sustentado, essa palavra tem me afastado das mazelas deste mundo, e essa palavra tem me aproximado de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. E eu quero que essa palavra aproxime você de Jesus também. Quer ser uma igreja vitoriosa? Quer ter uma vida vitoriosa? Aceite este milagre de recomeçar na presença de Jesus Cristo. Todos aqui já são membros dessa igreja? Todos aqui já são batizados? Todos aqui estão em comunhão com a igreja? Eu não sei. Eu conheço a Neia, eu conheço a Marlene, e eu acho que eu não conheço mais ninguém diretamente. Então eu não sei. Mas se você entrou aqui nessa noite sem ter uma certeza do seu amanhã, eu convido você a assumir esse compromisso de experimentar esse milagre chamado recomeço. Se você nessa noite quer recomeçar uma vida nova ao lado de Jesus, se a mensagem falou ao seu coração, você entendeu o que Deus tem para você, e nessa noite você quer assumir esse compromisso com Jesus, eu quero orar por você.
Alguém nessa noite que quer assumir esse compromisso de recomeçar na presença de Jesus? Se você nessa noite entendeu isso e quer recomeçar, eu quero orar por você. Eu convido você a ficar de pé aonde você estiver, que eu quero orar por você. Se você quer recomeçar a sua vida ao lado de Jesus, talvez você afastou da presença do Senhor. Talvez você já visitou várias vezes, mas deixou esse compromisso para amanhã. Talvez você está pensando em desistir. Veio até aqui hoje, mas você está pensando em desistir. Eu quero dizer que existe um milagre chamado recomeço. O templo da sua vida pode estar em completa ruína. Deus está chamando você para olhar para Jesus, para você recomeçar. Se alguém nessa noite que quer dar esse passo para recomeçar, em nome de Jesus, fique de pé que eu quero orar por você. Alguém nessa noite? Deus abençoe você, jovem. Mas alguém quer recomeçar na presença de Jesus hoje? Em nome de Jesus, fique em pé que eu quero orar por você. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, ó Pai, porque o Senhor nos manteve de pé na Tua presença. Aqui estamos porque o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado e nos sustentará. O Senhor conduzirá as nossas vidas em segurança. E eu oro, Pai, agradecendo ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida dos Teus filhos, pedindo ao Senhor que continue a abençoá-los, continue a guardá-los, continue a ampará-los, direcionar os passos deles na Tua direção todos os dias, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Tuas mãos a vida dessa jovem, que hoje levanta-se na presença do Senhor e da igreja, para dar um passo rumo a Jesus, para recomeçar a sua vida. Eu oro agradecidamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.